Olá, signo de Áries, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje eu venho trazendo para você a sua leitura, a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Áries, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Áries, também aproveito para pedir para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, de modo a ajudar a impulsionar esse canal, tá bom? Dito isso, Áries, desejo boa sorte e vamos à sua leitura. Áries, vou abrir sua mesa hoje na energia do tarô, tá bom? Então vamos lá. Baralho, o que podemos passar para Áries no dia de hoje? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos? O que os arianos estão precisando ouvir nesse momento? Por favor, baralho. Quais são os seus conselhos, mensagens, direcionamento? Pagem de paus. Pagem de paus. Três de copas. Três de copas, tá? O sol. O sol. Que mais? Caíram duas. Rainha de copas. Rei de ouros. A roda. A roda. Olha só que interessante, Áries. A sua leitura, ela me vem muito forte numa perspectiva de oportunidades. Eu vejo Áries encontrando boas oportunidades nesse momento. É um momento muito bom para renovação, para busca de novos caminhos, se arriscar, se colocar mesmo, sabe, no mundo de uma maneira bastante impetuosa até, né? E muito disso também relacionado a pessoas, né? As cartas, de alguma maneira, convidam a Áries a se abrir para as pessoas, a se conectar com as pessoas, né? A se permitir fazer esse movimento, porque me parece que é justamente nessas trocas, é justamente nesse contato com outras pessoas, Áries, que vai aparecer alguma oportunidade, vai aparecer algo muito bom para você, mas você precisa se colocar, você precisa, sabe aquele papo de que para ser lembrado você tem que ser visto, sabe? Eu sinto que a sua energia aqui, ela já abre muito nesse lugar, sabe? As cartas, de alguma maneira, elas convidam Áries a se mostrar, a aparecer, sabe? E de uma maneira muito natural até, sabe? Sendo você mesmo, né? Converso aqui com arianos que são muito carismáticos, que são muito divertidos, que é muito boa a companhia, né? E é justamente o momento de você usar e abusar disso. E por que eu falo isso, né? Porque no desafio da sua leitura, a gente tem uma rainha de copas e um rei de ouros. No fundo, eu sinto o ariano que está se conectando com essa leitura muito fechado no seu próprio mundo, sabe? Eu vejo você um pouco fechado, um pouco enclausurado, sabe? Vejo aqui um movimento um pouco mais solitário da sua parte, né? De repente você guardando muitas coisas para si, né? Posso estar falando aqui, inclusive, no campo das emoções, né? Por conta dessa rainha de ouros. Então, eu vejo muito nesse lugar, sabe? A vida convidando Áries a ir para fora, sabe? A ir para o mundo, sabe? E o mundo que eu digo muito no sentido de pessoas mesmo, sabe? Permitir que as pessoas se aproximem de você. Porque o lado positivo da sua leitura justamente é uma carta de roda da fortuna, né?
vão aparecer a partir dessa sua movimentação mudanças muito boas, muito positivas, né? De repente aí Áries encontrando boas conexões para iniciar um projeto, né? Áries encontrando boas conexões no âmbito profissional, né? Pessoas te trazendo facilidade, pessoas te trazendo solução, às vezes algo que você não sabe como resolver nesse momento, de repente aí aparece alguém que te ajuda até a resolver isso. Podemos falar também de conexão amorosa, né? Mas em que sentido? Eu não vejo um relacionamento, sabe? Mas eu vejo Áries, assim, muito na pista, assim, sabe? Então, se permita conhecer, paquerar, olhar pessoas, né? Assim, entrar no jogo da vida mesmo, sabe? Sair um pouco do mundo particular e ir para a vida. Se permitir aí encontrar essas conexões, essas pessoas que, de alguma maneira, querem te conhecer, digamos assim. Bom, e o que mais? O que mais que podemos trazer para Áries no dia de hoje, agora na energia do baralho cigano? O que mais que podemos trazer para Áries, agora na energia do baralho cigano? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos que temos para Áries? O anel, os lírios. Áries, definitivamente, assim, tem alguém que você precisa conhecer. Tem alguém que você precisa conhecer. Essa a mensagem que me vem, sabe? A chave tem alguma conexão, assim, muito enriquecedora, assim, sabe? Enriquecedora no sentido de te abrir portas mesmo, sabe? De te trazer oportunidades, assim, oportunidades muito boas. A cobra no desafio, o que mais? E a cegonha. Me dá uma clarificação para essa cobra no desafio? A estrela, os pássaros, tá? Tá, ok. Como eu disse, Áries, existe alguma conexão, existe algo, alguém, alguma oportunidade, sabe? Mas, assim, oportunidades que estão muito atreladas a pessoas. A sua leitura aqui, ela traz uma energia muito forte de pessoas, sabe? Que, assim, vão te levar para lugares, sabe? Que vão te abrir oportunidades, que vão, sabe, fazer com que você conheça aspectos muito positivos de você mesmo, sabe? Companhias, assim, que vêm para te engrandecer em alguma área da sua vida, sabe? Como é uma leitura coletiva, a gente pode estar falando aqui de N possibilidades, né? Então a gente pode estar falando aqui de oportunidade de trabalho, amizades, conexões em locais que têm um coletivo, né? Aqueles locais em que as pessoas elas estão ali unidas em torno do mesmo objetivo, sabe? Podemos estar falando aqui de conexão amorosa também, muito forte por conta dessa carta da aliança, da carta dos lírios. Você precisa se abrir para isso. Você precisa permitir que isso aconteça, sabe? No seu desafio, nós temos a carta da cobra, com a carta da estrela, com a carta dos pássaros. É interessante, Áries, que a sensação que me vem aqui nesse desafio é que você passou ou você vem passando por algum processo de transformação muito profundo. Muito, muito profundo, sabe? Eu vejo Áries passando por uma certa metamorfose, né? Áries trocando de pele. E é muito natural que quando nós passamos por esse tipo de momento, né? É muito comum a gente questionar, né? Assim,
as nossas companhias, as nossas conexões, as nossas escolhas, né? É muito comum em momentos como esse, aquelas amizades, por exemplo, que faziam muito sentido, deixarem de fazer sentido. É muito comum isso acontecer também. Eu vejo que você tem passado por uma reforma íntima muito grande, e é um processo que é desafiador. Eu vejo que não é um processo fácil, é um processo que te leva para um lugar, assim, às vezes, de muita solidão, né, de muita introspecção e de muito questionamento, sabe? Se o caminho que você tomou é bom, se você deveria ter feito o que você fez. Eu vejo Áries se questionando muito, sabe? É uma sensação, Áries, de verdade, de catarse. Assim, eu converso com arianos que podem ter passado recentemente ou estão passando nesse momento por um processo de catarse muito grande, né? E sabe, é muito comum em momentos como esse também a gente passar por uma fase difícil, né? Que é uma fase em que a gente se questiona bastante, que a gente se pergunta bastante, né? E entra em algumas crises, às vezes existenciais até. E isso acaba levando a gente para um lugar assim de muita. A gente acaba se fechando às vezes, sabe? Por conta disso. Mas o que eu quero trazer aqui é que às vezes as coisas elas vão para um lugar desafiador e logo em seguida elas melhoram, sabe? Logo em seguida a gente acha a saída desse lugar, né? Desse lugar emocional, né? Muito, muito complexo às vezes. E justamente, né, no seu lado positivo a gente tem a carta da cegonha, bem embaixo da carta da roda, né? Então você definitivamente está entrando numa nova fase. Eu vejo um ariano mudado. Eu vejo um ariano que, depois de um processo de transformação, de muitas catarses, de muito questionamento, de muito autoconhecimento, eu vejo você pronto para algo novo, sabe? Eu vejo você pronto para se conectar com pessoas, com lugares novos que vão ressoar muito com a sua energia. Então, se permita viver isso, né? Se permita, se abra também para as oportunidades da vida, né? Isso é muito importante. Bom, o que mais? Agora trazendo as suas previsões na energia do baralho de Zé Pilintra, tá? O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para o signo de Áries? Os conselhos, mensagens, direcionamentos para os arianos. Notícias breves. Notícias breves. O que mais? Viraram muitas, não vou aceitar. Morte ou alguém que foi embora. Morte ou alguém que foi embora. Viraram duas. Justiça e equilíbrio emocional. Vou pegar aqui como uma clarificação a separação. Opa, vou. No desafio, pela porta da rua. Pela porta da rua. Lado positivo, surpresas. Olha só que interessante. Aqui na energia do baralho de Zé Pilintra, as cartas elas vêm reforçando o que te levou para esse momento, sabe?
Eu vejo que o ariano, ele realmente passou por um processo, assim, de quebra de paradigmas, sabe? Por essa carta aqui de notícias breves, morte, alguém que foi embora, justiça e equilíbrio emocional. Eu vejo que estruturas se romperam na sua vida. E não foi de uma maneira fácil, não foi de um modo fácil. Fundo do baralho, magias e feitiços. E não foi de um jeito fácil, sabe? Você teve que se reinventar em meio à dor mesmo. Eu falo isso muito por conta da carta da separação também que virou aqui pra gente. Eu vejo que o ariano passou por questões assim que o levaram para esse lugar, sabe? De se fechar, de ir para dentro, de ter que olhar para dentro, sabe? A vida olhou pro eu ia falar virginiano, ó, pro ariano e confrontou mesmo, sabe? Fez com que o ariano olhasse pro que ele vinha evitando há tanto tempo, sabe? Algumas lições, algumas perspectivas que o ariano por muito tempo fugiu, chegou um momento assim que a vida deu uma intimada, assim, sabe? Do tipo, olha, ou você olha para isso, ou você encara isso, ou não tem como, sabe? E isso veio por um processo de quebra de estrutura mesmo, sabe? De repente o ariano se prendendo a estruturas assim que eram muito caras para ele, sabe? Que definia muito da sua identidade, inclusive, sabe? Saíram da sua vida estruturas assim que quando saíram você se questionou, nossa, mas sem isso, quem que eu sou? Sem essa relação, sem esse lugar, sem essas pessoas, quem que eu sou? Sabe? E aí você acabou se fechando. Veja que no seu desafio aqui também, ó, pela porta da rua, no seu desafio. Pela porta da rua, para mim, no desafio, conversando aqui com as cartas anteriores, né, com as cartas dos desafios anteriores, eu vejo que você perdeu um pouco da fé nas relações, sabe? Tá custando o ariano voltar a acreditar nas relações, sabe? Quem garante, né? Quem garante que não vai acontecer de novo? A vez que eu confiei, a vez que eu quis, deu tudo errado, sabe? Mas, Áries, a vida definitivamente quer te surpreender. Eu falo isso porque a gente tem a carta das surpresas no lado positivo. A gente tem a carta das surpresas, a carta da cegonha, que também fala de novidade, e a carta da roda, que fala de mudança. Assim, são novos ares. É um novo momento, sabe? Você passou por uma transformação, você passou por uma metamorfose e agora você está pronto para voar. Você está pronto para viver. Você está pronto para se permitir, deixa que o mundo veja a pessoa que você é. Permita que o mundo veja a sua luz. Você tem muito que iluminar por aí, sabe? Você tem muito que iluminar por aí. Essa é uma frase que fica aqui repetindo na minha cabeça, sabe? Tá bom? Áries, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.